Vamos lá, preste muita atenção nessa sequência de mensagem. Eu estava vindo para cá hoje, lembrei que dia 20 do mês passado é que começou no Brasil todo essa sequência de cidade, estado, os decretos, fechando, né? Escola não tem mais aula, comércio, shopping, essa contenção toda, dia 20 do mês passado. Gente, olha quanto tempo já passou. Pensa bem, nós estamos hoje, final de abril, dia 30 de abril, que vai ser quinta-feira, vão completar 40 dias. 40 dias que a gente está nessa loucura, no Brasil inteiro. E nesses 40 dias, eu estudando a Bíblia, lendo, parei lá no texto, né, no versículo que diz sobre Davi, lá em 1 Samuel 17:16, que fala assim: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Aqui está falando de Golias, 1 Samuel 17:16. 40 dias, ele de manhã e de tarde tomava posição para afrontar, para humilhar, para envergonhar Israel. Esse gigante, ele era invencível, ele era um guerreiro perfeito, treinado, e amedrontava todo o exército de Israel. E muitas vezes, querido, nós ficamos nesse tempo todo da mesma forma, não é isso? Olha só, nessas 40 dias, completa agora, quinta-feira, o que passou na sua emoção, no seu sentimento? Medo, insegurança, o que vai ser do futuro? O que vai ser do meu trabalho? Como é que vai ser daqui para frente? E as pessoas também, eu lembro muito lá, né, esse momento desse gigante, e nós temos o nosso gigante. Eu até falei hoje que o gigante nosso é invisível, além de ser invencível. Porque nós estamos naquela luta para achar a vacina, o medicamento, para, né, combater, vencer na saúde. É uma loucura isto. E eu fico imaginando o que nesses 40 dias Davi fez. O que ele fez nesses 40 dias? O que você tem feito nesses 40 dias? Nós estamos finalizando agora, dia 30. Eu creio em nome de Jesus, meu querido, ao fechar esse ciclo de 40 dias, Deus vai vir com uma surpresa boa na tua vida. Você recebe, diz amém? Deus vai vir com um projeto, uma direção, um sonho, um propósito novo, de você entrar numa nova fase da sua vida, de um novo momento, de um novo ciclo, com um novo entendimento, para alcançar coisas maiores, viver algo novo em Deus, em nome de Jesus. Porque o 40 ele tem muito esse significado, viu gente? Fecha um ciclo para começar algo novo, diferente, grande, especial, amém? Então a pergunta é, o que Davi nesses 40 dias fez? Ou seja, o que você tem feito nesses dias? O que você tem ouvido? O que você tem escolhido? Olha só, o que você tem usado nesses dias? Domingo eu falei sobre o que você tem escolhido, porque as suas escolhas faz toda a diferença nesses dias. E a gente pode ver na vida de Davi. A escolha de Davi foi que ele ouviu Saul, o desafio do rei, que ali era uma liderança de Israel, e ele ouviu Golias. Na verdade, ao ouvir Golias era uma afronta, né? Era a voz do inimigo. E aí a pergunta é, você vai dar ouvido, ou seja, ou melhor, você vai entrar no desafio do seu líder, o desafio daquele que é a voz de Deus para você, você vai entrar na direção que Deus tem para você, ou você vai recuar e deixar o inimigo te afrontar dia e noite, dia e noite, dia e noite. É isso que Davi escolheu. Peraí, eu não vou ficar ouvindo, eu não vou ficar aceitando o inimigo, né, me afrontando, desmoralizando, me envergonhando. Não, eu vou entrar no que Deus tem para mim, na palavra profética, no desafio que Deus tem para mim. E Davi entrou, falou, não, o desafio é enfrentar o gigante, vencer,
se tornar uma pessoa rica, porque a Bíblia fala, aquele que tem para você, você não vai recuar. Olha, muitas vezes o nosso pastor, nosso bispo, nos passa direção, e essa direção são direções. Na sequência, tem um outro versículo aqui muito interessante, que eu peguei aqui, vou pegar aqui para você. O guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Olha que interessante, fala comigo, e Davi o ouviu. Então a pergunta é, o que você tem escolhido nesses dias? Foi a introdução aqui, que domingo a gente gastou muito tempo nisso. E a segunda é, o que você tem ouvido nesses dias? É muito importante hoje a gente educar o nosso ouvido, selecionar o que a gente vai ouvir. Quantos nesses dias ficaram assustados de ouvir tanta notícia triste, notícia perigosa? Você, nos noticiários, você fala de morte, fala de pessoas passando por problemas difíceis, e fica aquele negócio martelando na nossa cabeça. Chega uma hora que dá até desespero, não é? Você precisa se controlar, se policiar. Eu vejo muito isso. A gente tem ouvido muito, né? Coisa assim muito, nossa, que vai piorar. As coisas vão piorar, as coisas vão piorar, as coisas vão piorar. E aí, é aquela história. Da mesma forma que Davi ouviu o gigante, ouviu a afronta, né? Ouviu aquela fala que perturbava o coração das pessoas, né? E Davi, ele ouviu aquilo, mas ele não deixou aquilo afetar o coração dele, não. Porque eu achei interessante aqui, que na sequência, fala que, é um texto maior, que vai do 25 ao 30, lá no capítulo 17, verso 25, a Bíblia fala aqui que os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, e o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Davi também ouviu os soldados dizendo o que o rei ia fazer com quem lutasse, né, entrasse naquela guerra, entrasse no desafio. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos Israel e a família de seu pai. Interessante que Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Veja bem que Davi ouviu uma vez o que o rei estava desafiando e o que receberia de recompensa. Davi perguntou a segunda vez, viu aqui a sequência? Ó? Perguntou a segunda vez, e depois, lá mais no final, fala no verso 30, então Davi se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Ou seja, Davi, ele queria ouvir o desafio do rei 3 vezes. Ele quis ouvir 3 vezes, fala comigo, 3 vezes. O inimigo ele ouviu uma vez, mas o desafio do rei de Saul, ele quis ouvir 3 vezes. Olha que coisa curiosa, eu nunca tinha percebido isso. Ou seja, muitas vezes nós damos mais ouvido para a voz do inimigo, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Davi falou assim, não, o inimigo falou uma vez, tá, mas deixa eu ver o que meu líder está falando aqui, deixa eu ouvir o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Espera aí, deixa eu prestar atenção uma vez, espera aí, de novo. Não, deixa eu ouvir de novo, o que é isso que está falando? Você já viu aquela história, querido? A gente até comenta, fala, olha, uma palavra para entrar no seu coração, para você entender, para você aproveitar de tudo, você não pode ouvir só uma vez. Ouve 2, 3, 7 vezes. Ouve mais vezes. Sabe, querido, a palavra de Deus, o desafio do seu pastor, ele tem que entrar e encher o seu coração. De repente, uma vez só, não é suficiente. Davi fez questão de ouvir, esse desafio tem que entrar no meu corpo, na minha alma e no espírito. Então eu vou ouvir 3 vezes. Vai ser mais forte ouvir o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, do que dar crédito à voz do inimigo. Interessante que ele ouviu 3 vezes o desafio de Deus,
Uma vez a voz do inimigo, e na sequência o irmão dele também falou na cabeça dele uma vez. Você viu aqui? O irmão dele fala para ele: o que você veio fazer aqui? Olha lá, Eliabe, irmão mais velho, né? Ficou muito irritado e diz: por que você veio aqui? Com quem desprezou, deixou aquelas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Interessante, queridos, que o irmão de Davi, as vozes familiares, ou seja, o quanto você tem ouvido das vozes familiares, muitas vezes as vozes da família também nos deixam para baixo, vozes negativas, que nos joga para baixo. Interessante que o irmão de Davi, ele tinha dois pontos ali, muito negativos na vida de Davi. Primeiro, era o desprezo. Quem já sentiu na sua família, algum momento, um desprezo, né? Desprezo o desprezo dos seus familiares dói infinitamente mais do que o desprezo de qualquer outra pessoa que existe. E além do desprezo, o irmão de Davi fez um julgamento errado. Quantos ficam muito chateados quando fazem um julgamento a respeito de você que não tem nada a ver? Fazem um julgamento a respeito de você mentiroso, caluniador. É terrível isso. Você, poxa, como é que a pessoa pensa isso de mim? Porque o irmão de Davi falou: você tem maldade no coração. Pensa bem, o irmão dele falando para Davi: você tem maldade no coração. Falando assim: o que você veio fazer aqui? Deixou aquelas ovelhas lá, você tinha que estar lá. Desprezo. Ou seja, quais são as vozes que você tem ouvido? As vozes familiares que te joga para baixo, a voz do inimigo que te amedronta. Ou Deus, baixo que me amedronta, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Rei Jesus? Aqui nós já podemos falar isso hoje, né? Olha, quantos exemplos nós temos na Bíblia. Vocês lembram da história de Samuel? Lembram ou não? Samuel, ele era ainda muito jovem, ele morava no templo, dormia no templo e tinha o seu líder que era Eli, que era um sacerdote já de idade. E Samuel foi dormir, a Bíblia fala que ele deitou perto lá da arca, a lâmpada ainda estava acesa, e Deus chamou Samuel: Samuel, Samuel. Samuel não sabia que era Deus chamando, e ele correu para Eli, o sacerdote, achando que era Eli. Falou: Eli, o senhor está me chamando, o sacerdote Eli. E o sacerdote disse: não, eu não te chamei, volta a dormir. Isso aconteceu a segunda vez. Isso aconteceu a terceira vez. Samuel, Samuel. Na terceira vez, Samuel corre de novo para o sacerdote Eli. Diz: sacerdote, o senhor me chamou. Aí o sacerdote Eli fala: Samuel, quem está te chamando é Deus, é o Senhor. Samuel, volta de novo, dorme, vai lá, volta para sua cama. Quando você ouvir essa voz, Samuel, Samuel, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui pronto para te ouvir. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha que frase linda. Fala comigo assim, ó. Fala que o teu servo está ouvindo. Olha que tremendo. Por que Samuel passou por isso? O que Deus queria ensinar? Deus queria treinar. Deus estava treinando os ouvidos de Samuel. Presta atenção numa coisa, meu querido. Deus está treinando seu ouvido. Nosso ouvido precisa ser treinado para ouvir a voz de Deus. Nosso ouvido precisa ser treinado para falar assim: isso aqui eu recuso. Isso aqui não é de Deus. Essa voz não vem de Deus. Agora, essa é a voz de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu estou ouvindo. Eu sei discernir. Eu sei diferenciar quando é Deus falando comigo e quando não é Deus falando comigo. Quantos estão entendendo? Eu sei diferenciar quando eu ouço o que Deus quer para mim e quando eu ouço o que Deus não quer para mim. E aí eu te pergunto hoje: o que você tem ouvido nesses dias? Como você tem recebido
tudo aquilo que tem entrado nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. Como você consegue separar, discernir, falar, isso não é de Deus, isso vem de Deus, isso não vem de Deus. E a maneira prática para isso, sabe o que é, meu querido? É o que você está fazendo isso aqui hoje, ó. É o que todo mundo está fazendo agora, se estiver ligadinho com a gente, igual aqui, ó, igual você está aqui. É você estar recebendo uma palavra, uma direção. Você está aqui, ó, nós estamos juntos, lendo a Bíblia, pregando. Eu estou ouvindo uma pregação, falando da história de Davi, do que Davi nos ensina. Você na sua casa, abre a palavra, leia, estude, pega a sequência na agenda, ler a Bíblia em um ano, tem toda uma sequência que você pode seguir, de 5, 6, 7 capítulos por dia, intercalados, livros da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento. Leia a Bíblia, medita, anota, o que Deus falou com você, separa aquele versículo, marca. E além disso, meu querido, ó, um ambiente de Deus. Nós estamos aqui hoje gerando esse ambiente, no ambiente que você está, que é o ambiente que você prepara, é o ambiente do louvor, da oração. Este lugar, meu querido, ó, quantos Deus falou com você no louvor? Né? Quantos Deus falou com você no momento profético? Além disso, meu querido, é você na oração, você na palavra, você na igreja. Ele entra na tua alma, ele mostra a direção. Fala comigo então assim, ó, Bíblia, oração, igreja, discipulado. E fala comigo, o Espírito Santo de Deus. Olha quanta coisa eu estou te dizendo, que faz você ser treinado a ouvir a voz de Deus. Amém ou não? Deus estava treinando 3 vezes, agora eu consegui entender. Olha, um outro exemplo que eu quero mostrar para você aqui, é o exemplo de Elias. Elias também, num momento de dificuldade, existiam os gigantes de Elias, né? Acabe, Jezabel eram os gigantes de Elias, e a Bíblia fala que o Senhor lhe disse lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 11, diz assim, o Senhor lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento forte, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um murmúrio de uma brisa suave. Ou seja, olha que coisa tremenda, aqui estava acontecendo, o terremoto, o vento forte, o fogo, e Deus não estava em nenhum momento desse. Ou seja, Elias estava ouvindo, ouvia o terremoto, Deus não estava. Ouvia o fogo, Deus não estava. Ouvia o estrondo do vento, Deus não estava. Ou seja, querido, você nesses dias está sendo treinado para saber aonde Deus está e aonde Deus não está. Você recebe, diz amém? Os seus ouvidos estão sendo treinados. Ó, essa notícia aí, Deus não está nisso não. Quem já ouviu essa frase assim, ó? Ó, essa conversa aí, essa fala aí, Deus não está nesse negócio aí não. Deus não está, isso aí é um terremoto que Deus não está. Isso aí é um vento forte que Deus não está. Isso aí é um fogo estranho, não é isso que fala? Houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Houve um vento forte, olha, houve um terremoto depois do vento, mas o Senhor não estava. Você vai receber de Deus esse discernimento. Olha, a voz do Espírito vai falar com você. Quando chegar a voz de Deus, quando chegar a voz do inimigo, você vai discernir, vai saber, Deus não está nisso. Isso não vem de Deus. E quando a Bíblia fala, e veio um sussurro, uma brisa suave. Gente, sabe o que Elias fez? Elias puxou a capa e cobriu o rosto. Olha só que loucura. Cobriu o rosto. E saiu e ficou na entrada da caverna. Que loucura, né? Ou seja, quando vem a voz de Deus, quando vem a direção de Deus, aquele negócio, ele causa no seu coração assim, um temor tão grande. Você fica assim, miudinho, falando a grandeza do meu Deus. Ele falou comigo, Ele me ama.
Ou seja, eu não preciso mais ficar escondido. A Bíblia fala que Elias saiu da caverna. Ou seja, aqui ele perdeu o medo. Ele perdeu o pavor, aquilo que amedrontava, a insegurança no coração dele. Ele saiu da caverna. Ele saiu, ele cobriu o rosto, dizendo: "Ô Senhor, o Senhor está aqui sobre a minha vida, o Deus Santo Todo-Poderoso se importa comigo, e eu tão pequenininho, falho, pecador, e o meu medo foi embora, a minha insegurança foi embora, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele veio me guardar, me proteger, me cobrir." Então, queridos, olha o quanto é importante você ouvir a voz de Deus. Fala comigo: eu quero ouvir a voz de Deus. Fala: eu preciso ouvir a voz de Deus. Olha que coisa tremenda, amém, queridos? Está vendo? Olha, Deus está te levando para isso, né? Deus está te levando a te mostrar aonde Ele está e aonde Ele não está. Aonde está? Deus não está nisso, Deus não está nisso, mas Deus está nisso aqui, ó. E isso eu quero para mim, em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Você recebe, diz amém? Amém mesmo. Então, queridos, entenda hoje em nome de Jesus. É muito tremendo isso, porque hoje, tudo que chega até nós, né? Nos nossos pensamentos, chega aquela voz, a voz que diz: você não é nada, a voz que diz: você é feia, né? Você não é amada, né? Que seus pais não gostam de você, que você nasceu para sofrer, que você é fraco, bobo, é tanta coisa, né? Naquilo que nós temos dado a voz, né? Tem dado ouvidos à voz que diz para você, muitas vezes aquela voz que diz para você mentir, para você enganar, né? Para você curtir o mundo, né? E você percebe que tudo isso são vozes negativas, né? E você fica naquela dúvida: mas essas vozes vêm de Deus ou é do diabo? É claro que é do diabo. Fala comigo: as vozes negativas são as vozes que vêm do diabo. Amém, queridos? Então, nós rejeitamos em nome de Jesus. Onde você estiver aí, nós juntos aqui, levanta sua mão e fala: eu rejeito em nome de Jesus. Fala de novo: eu rejeito em nome de Jesus todas as vozes negativas. Amém? Porque as vozes, meu querido, que você vai ouvir lá no íntimo do seu coração, é de que você é especial em nome de Jesus. A voz de Deus para você é de que você é querido, querida, é amado, é amada, que Ele está com você, né? Que Ele te fortalece, né? Que Ele te manda ser forte, corajoso, corajosa, e Ele te manda buscá-lo, né? Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E esta sim é a poderosa voz de Deus na sua vida, em nome de Jesus. É interessante, é tremendo isso, é a voz de Deus falando ao seu coração, porque ela te dá ânimo, ela te dá fé, ela te encoraja, ela faz você vencer o mal. Nesses dias Deus está liberando uma voz profética sobre a tua vida, para você vencer o mal, para você vencer o medo, né, a insegurança. Deus está fazendo isso hoje, em nome de Jesus, na sua vida. É a voz poderosa que te enche, que te deixa cheio, né, de força, de fé, de ânimo, em nome de Jesus. Você recebe, diz amém. Fala: eu recebo em nome de Jesus. Fala de novo: eu recebo em nome de Jesus. Amém, queridos? O que nesse tempo todo, 40 dias, dia 30 faz, você tem ouvido? E eu estou hoje, nós juntos, entendendo aqui, que o que você precisa, eu preciso ouvir, é a voz de Deus. A voz de Deus te dá segurança, a voz de Deus te dá ânimo, te dá coragem. E Davi, ele preferiu ouvir a voz de Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele, que ele venceu o gigante. E você e eu vamos vencer os nossos gigantes em nome de Jesus. Dê um glória a Deus aí. Aqui, dá um pulo da tua cadeira, aonde você está. Vamos juntos orar, profetizando aqui esse momento. Nós estamos fechando agora, amém, querido?